Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal. Unidade aqui a nossa programação, conversando, debatendo, né? Conversando aí sobre diversos temas de extrema importância, de extrema relevância, né? Que diz respeito aí à luta, né? Tanto a luta dos trabalhadores, mas também a luta aí da juventude. E uma luta da juventude aí que o Mesa de Debates teve a oportunidade de fazer a cobertura, né? E que a gente vai querer trabalhar um pouquinho mais nela, né, se a gente conseguir, né, fazer, é a luta, né, dos estudantes da USP, né, que ocorreu aí neste último período. E para falar sobre esse tema, eu chamei aqui, né, inicialmente o Nicolas, né, que é estudante, né, tem um histórico aí de militância, né, em organizações, hoje, né, se encontra independente e que, né, vai aí fazer um balanço aí dessa importante luta, né, passar a visão dele. Sem muita demora, Nicolas, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite a todo mundo. Agradeço mais uma vez o convite por estar aqui no canal. Em relação a mim em particular, o que eu posso dizer é que na USP eu sou estudante do Instituto de Física, estou ali no final da minha graduação e na militância desde 2019, na verdade, eu já acompanhei greves no movimento estudantil desde 2016, foi a minha primeira greve ali na USP, mas eu passei a atuar de forma mais orgânica ali no movimento, principalmente a partir de 2019. Cheguei a militar em algumas organizações, né? E ao longo dessa greve eu atuei em colaboração principalmente com a corrente estudantil marxista, que é vinculada ao PPRI, embora hoje eu não milite no partido, não milite na organização. E nós estamos atuando, eu vou falar um pouquinho mais ao longo da entrevista, assim espero, também pela construção de uma frente revolucionária, classista e combativa dentro da USP. Então, de início, seria isso que eu tenho para apresentar sobre mim. Maravilha. Então, vamos ver a pergunta. Passado aí um tempinho, né, da greve dos estudantes da USP, qual foi a importância de ter, né, essa luta ter ocorrido, seja para a universidade ou seja aí para fora dela? Certo. Bom, é importante a gente considerar qual que é o contexto imediatamente anterior à ocorrência da greve. A gente teve um período de pandemia que se estendeu na USP de 2020 a 21 com aulas suspensas, né? Então não haviam aulas presenciais. E ao longo desse período de pandemia, nós acompanhamos aí um processo em que todas as grandes direções sindicais, estudantis, populares dos movimentos abriram mão da luta presencial nas ruas. É claro que nós tivemos uma medida científica que era necessária da política de isolamento social, mas em torno dessa medida necessária, se criou um pretexto para neutralizar a luta direta, né, dos estudantes, dos trabalhadores, não só na USP, mas no movimento como um todo. E no caso da universidade, isso gera um agravante, porque muitos dos estudantes que entraram, que estão hoje na universidade em 2022, 2023, são estudantes que entraram na USP durante a pandemia, durante as aulas virtuais,
sem ter tido um contato direto com aquele histórico, né, de mobilização ativa do movimento estudantil da USP. Então, essa greve, ela é a primeira greve geral na USP após a pandemia e que marca uma retomada, né, dessa tendência de mobilização por meio da ação direta dos estudantes. E essa greve, ela acontece num cenário, pensando fora da USP, em que nós vemos mobilizações dos metroviários, mobilização da Sabesp e do funcionalismo público contra as privatizações. Então, é uma greve que vai se focar não só contra a política de desmantelamento da USP, em particular, da universidade pública, mas vai se focar contra uma política privatista do governo do Estado, como um todo. Essa foi a importância da greve, mas o que cabe considerar, né, e aí nós podemos discutir isso ao longo aqui dessa conversa, em que medida a greve conseguiu cumprir esse objetivo de retomar a mobilização de estudantes e fazer com que dessa mobilização nós conseguíssemos reverter essa tendência de desmantelamento da universidade pública e atuar em unidade com outros setores da classe operária, dos trabalhadores em geral, na luta contra o governo do Estado. Você toca no assunto de extrema importância, Nicolas, né, em relação a essa questão da unidade, né, e tocou justamente na pergunta que eu iria fazer. Né, durante a greve da USP, né, começaram a ocorrer mobilizações contra as privatizações do Tarcísio, né? Inclusive, né, teve uma greve geral, né, uma greve que não pode dizer greve geral que eu acabei de forçar a barra, mas uma greve aí de três categorias importantes e, né, e recentemente ocorreu uma outra. A pergunta que eu faço é, né, eu pude acompanhar a pré-assembleia, né, que voltou a greve, a greve Deu uma travada aqui. Voltou. Eu Voltou. percebi que faltou uma Eu ouvi até a articulação um parte da pouco mais Assembleia. de. E eu percebi que faltou uma articulação um pouco mais concreta, né, digamos assim, né, com o da USP. Tanto é que nesse dia que para São Paulo acompanhar essa assembleia, tinha uma outra assembleia dos. Eu queria saber, né, se estava desarticulado aí esses dois movimentos, se unir a greve da USP tem, por exemplo, um outro fôlego. Eu só não vi o final da pergunta. Estavam desarticulados os movimentos em relação à greve da USP? Não, estava desarticulado. E estava desarticulado e que se, né, articulasse melhor os estudantes da USP com CPTM, metrô e Sabesp, a greve da USP ganharia aí um outro patamar. Ah, sim, agora eu ouvi. Bom, então, com certeza houve uma desarticulação. A gente pode colocar aqui em discussão se até que ponto ela foi intencional por parte das direções, né, tendo em vista que as organizações que estavam na direção ali dos metroviários, né, da Sabesp, do funcionalismo público, em última instância, também dirigiam DCSAs da USP. Mas houve, de fato, não houve em nenhum momento ao longo da greve ou antes da greve, plenárias, né, reuniões unificadas entre os estudantes e o funcionalismo público. Mesmo dentro da USP, as
a articulação entre os estudantes e os funcionários da USP, entre os estudantes e os professores, foi ultralimitada. Se ela falava de convocar plenárias dos três setores, as plenárias não aconteciam. Então, isso chega ao ponto em que, dentro da USP, a gente vê as mesmas organizações que, por exemplo, votaram por pressão da base estudantil a favor da greve dos estudantes, votando contra a greve dos funcionários da universidade, nas assembleias que tiveram o Sindicato dos Trabalhadores da USP. E, na prática, em relação aos demais setores do governo do Estado, do funcionalismo público, metroviários, por aí vai, não houve uma articulação de fato. O que houve foi um ato chamado por centrais sindicais, por entidades estudantis, e houve uma adesão conjunta nesses atos, mas sem que houvesse uma organização prévia, né? Um fórum de debate, de discussão, de articulação entre estudantes e o funcionarismo. E certamente a ausência dessa articulação limitou a greve da USP, tal qual limitou também o movimento do funcionalismo público. Isso porque na USP, quando a gente fala de lutar por contratação de professores, quando a gente fala de lutar por contratação de funcionários, maiores políticas de permanência estudantil, a gente está falando de levantar reivindicações que vão contra o desmantelamento da universidade pública, que em princípio chocam diretamente com a reitoria, mas que em última instância está subordinado ao governo do Estado. Então a gente está falando de se chocar com o governo do Estado, que é o governo do Estado que define o orçamento que vai para a USP. Então, se a greve tivesse sido maior articulada dentre as três categorias da USP, estudantes, professores, funcionários, em conjunto com o funcionarismo público, e não só se limitando ao funcionarismo público, pensando que outros setores, como por exemplo a GM no estado de São Paulo entrou em greve, no mesmo período que ocorreu a greve na USP, a gente teria tido um potencial para aí sim construir uma greve realmente geral, que, tal como você disse, não foi uma greve geral. E se isso tivesse acontecido, a gente poderia sim ter imposto ao governo uma reversão da política de desmantelamento da universidade, bem como uma reversão do processo de privatização do metrô, da Sabesp. Então, de fato, não houve articulação e isso acabou limitando as conquistas do movimento. E aí, só para concluir nesse ponto, ao longo da greve, em várias assembleias estudantis, eu, né, participei ali, por vezes, em conjunto com a corrente estudante marxista, nós pautávamos que era preciso não limitar a ação dos estudantes a ações internas à USP, mas buscar ações internas, buscar articular com os setores do funcionarismo, buscando levar manifestações para fora, para o Palácio dos Bandeirantes, né, se fosse possível. As manifestações para fora da USP demoraram para acontecer. Elas só foram acontecer, se não estou enganado, acho que na segunda semana de greve, então houve ali um atraso até que a greve fosse externalizada, a gente ficou isolado no comecinho, e as manifestações que aconteceram para fora da USP foram limitadas, né? Não teve uma grande articulação com outros setores, com a própria Unicamp que entrou em greve. A gente propunha fazer assembleias unificadas com a Unicamp e as organizações que dirigem tanto o DCE da USP quanto da Unicamp eram contrárias a unificar o movimento. Então, isso tudo acabou, de fato, limitando a greve e não houve realmente uma articulação entre os estudantes em demais categorias. É uma pergunta mais genérica, aí continuando a entrevista.
A greve da USP, na sua avaliação, ela foi o quê? Vitoriosa ou ela foi derrotada aí pela reitoria? Essa é uma pergunta muito interessante, porque haverão aí diversas perspectivas que dirão que a greve foi vitoriosa, tal como disse setores do PSOL e da UP, porque retomaram a mobilização dos estudantes. Os estudantes, segundo eles próprios dizem, aprenderam a fazer assembleia e, por isso, a greve foi vitoriosa. Mas, na prática, nós entramos em greve por quê? Por contratação de professores, segundo levantamentos dos próprios estudantes, né? O próprio Instituto de Física e os estudantes da Física fizeram um estudo que apontou que seria necessário contratar mais de quase 1.700 professores para voltar aos patamares do final dos anos 90. Seria necessário contratar mais de 5 mil funcionários para reverter os programas de demissão voluntária, e as reivindicações referentes ao reajuste das bolsas estudantis, nenhuma dessas reivindicações foi conquistada. A principal conquista da greve, que não foi de fato uma conquista, foi a declaração da reitoria de que ela iria contratar 1.027 professores até 2025, sendo, porém, que cerca de 870 e poucos, se não me engano, já estavam no plano de contratação da reitoria antes mesmo da greve, e esse é um número muito aquém daquele que nós avaliamos que era necessário para reverter essa tendência de precarização da universidade. Né? Vai se contratar 1.000 professores, mas, segundo dados dos alunos da Geografia, do Instituto de Geografia, se não estou enganado, aproximadamente 1.000 professores é o que vai se aposentar até 2025. Então, a gente fica no zero nesse aspecto e as nossas reivindicações não foram atendidas. Funcionários do barco do Instituto de Oceanografia, que é o único barco de pesquisa da USP, eles foram demitidos e vão ser substituídos por uma administração terceirizada. Então, as conquistas não foram, as principais reivindicações não foram obtidas. O que ocorreu foram conquistas ultra secundárias, né? Se falou, por exemplo, de café da manhã no fim de semana no restaurante universitário, sendo que o restaurante universitário é terceirizado, né? Então, não se pautou a questão do regime de trabalho. Então, foram conquistas secundárias e as principais conquistas, nenhuma foi obtida e todas elas foram discutidas no campo daquilo que a reitoria já pretendia fazer. Então, na verdade, o que prevaleceu com essa greve foram as imposições da reitoria sobre o movimento. Por isso, a greve foi derrotada. Agora, a questão que a gente tem que colocar nesse caso essa greve ela foi derrotada porque a greve em si ela se mostrou incapaz de arrancar conquistas, ou a greve foi derrotada por outros fatores? Eu avalio que a greve foi derrotada por conta da política das direções estudantis, que atuaram contra as deliberações das assembleias, que definiram muito claramente quais pautas nós íamos reivindicar, e aí as direções iam na mesa de negociação com a reitoria e suprimiam arbitrariamente reivindicações muito caras dos estudantes, como a questão da contratação de funcionários, definiam arbitrariamente qual seria o valor mínimo que iam aceitar de reajuste das bolsas, quando as assembleias haviam aprovado muito claramente que nós iríamos tomar como mínimo reajuste no valor de um salário mínimo estadual. E quando se passou já mais do meio para o fim da greve até um movimento das direções de o que nós conquistamos já é o suficiente, vamos encerrar a greve, se passou a ter um movimento de boicotar as ações de greve, uma vez que, embora as direções estudantis
e aí eu incluo o PSOL, o P, o JC, que dirigem o DCE da USP, mais o PSTU, que dirige o Centro Acadêmico da Letras, teve um papel importante ali, dentre outras organizações, o que se fez foi, elas votavam contra a greve na Assembleia, perdia a votação e boicotava as ações seguintes, não convocavam atos, não convocavam mobilizações. Então, em relação à greve ser vitoriosa, eu acho que não foi vitoriosa, mas não porque ela não tinha potencial para ser vitoriosa, essa foi a maior greve da USP em mais de uma década, mas sim porque as direções do movimento traíram o movimento, né? Assumiram a política de passar por cima das deliberações coletivas dos estudantes nas assembleias. O Nicolas, o, a gente do mesa de debates, denúncia, né, de um estudo, agora não lembro de qual campus era, acho que era da USP Leste, né, que eles estariam sendo perseguidos por conta da greve, né, com o risco, né, do estudante perder, né, o ano, né, por ter feito greve aí por questão aí das faltas. E o calouro, né, indo mais extremo ainda, né, com risco de ser jubilado, né, de ser expulso da USP por conta, né, por conta de ter feito greve, né? Como que tá essa situação hoje, que é bastante grave, né? E o, né, fim desse, Certo. Em relação a isso, o que ocorreu é que já no momento ali final da greve, nos últimos dias da greve, se teve uma circular, né, emitida pela reitoria da universidade, segundo a qual era sugerido que os dias de greve seriam considerados como faltas, e ocorre que teve cursos que ficaram mais de 4, 5, 6 semanas em greve. Isso implicaria, mesmo para os estudantes que tiveram 100% de participação nos dias de aula, um volume total de frequências inferior a 70%, o que implica em reprovação das disciplinas. E na USP, quando você cumpre um certo número de disciplinas abaixo de uma média mínima, de um mínimo, você é jubilado. E aí muitos estudantes ficaram submetidos a esse risco, somado ao fato de que o acordo de fim de greve que as direções estudantis estavam negociando com a reitoria não tinha nenhum comprometimento concreto de não represália aos estudantes grevistas. Como ficou essa situação? Um grupo de estudantes independentes, predominantemente independentes, que não que estava atuando já nas últimas assembleias de greve em oposição à política das direções estudantis, então um grupo de estudantes mais radicalizado, mais combativo, que buscava defender a continuidade da greve, não aceitar os acordos que a reitoria estava buscando impor, radicalizar o movimento, organizou um movimento de ocupação de um prédio, um prédio administrativo da USP, que no passado foram os blocos KL do CRUSP, né, do Conjunto Residencial da USP, e que correspondem também a uma pauta histórica do movimento estudantil da USP, que seria a devolução daqueles blocos para moradia. Então, ocorreu uma ocupação que se iniciou em 26 de outubro e ela se estendeu até, se não me engano, agora eu não lembro se foi o dia 13, 14 de novembro, posso estar errado quanto à data do fim da ocupação. Essa ocupação, pautada ali, foi um movimento mais incisivo e que, embora tenha a todo momento sido atacada
por setores do próprio movimento estudantil, e aí eu cabe aqui citar o Juntos, Corrente Interna do PSOL e o PSTU, que atuaram para deslegitimar a ocupação, que foi apoiada em Assembleia Geral por mais de 500 estudantes, chegando a delatar algumas organizações políticas que supostamente estavam organizando essa ocupação, sendo que em alguns casos nem era verdade. Apesar desses ataques, a ocupação ela foi vitoriosa no sentido de ter chegado a um acordo com a reitoria, mediado pelo Ministério Público, então reconhecido também pelo Ministério Público, segundo a qual a reitoria se comprometeria tacitamente a pôr fim a essa circular que previa faltas a alunos no período de greve. Esse acordo também previa explicitamente que a reitoria não iria conduzir nenhuma forma de retaliação direta ou indireta a alunos que participaram do movimento de greve de ocupação, seja por meio de processos administrativos, como sindicâncias, processos criminais, reprovações, jubilamentos e por aí vai. Então, em relação a esse caso dos riscos de reprovação e jubilamento, houve uma reversão dessa política de repressão da reitoria. Agora, houve lá no início da greve um caso, nas primeiras semanas, da derrubada das cercas da Prainha da Eca. Eram cercas do atual prédio da administração ali da universidade, e foi aberto um processo contra estudantes que supostamente teriam participado dessa ação. Em relação a esse ato retaliatório da reitoria, eu não sei te dizer, para ser sincero, como está a situação agora, porque não tem sido divulgado. Mas em relação ao processo retaliatório de jubilamentos, né, e de reprovações, nós conseguimos reverter isso por meio da ocupação. Foi talvez a principal conquista, efetivamente, da ocupação. Certo? E, Nicolas, é uma coisa que chamou a atenção, né, na greve, que foi, né, a postura, né, de um professor, né, militante do PT, né, o Paulo Martins, contrária, né, à greve, né, acabou, né, indo aí de, né, polícia, né, mesmo, né, para o governo do estado de São Paulo de extrema direita. Eu gostaria aí de saber, né, de você, como que você avalia essa postura, né, do Paulo Martins? É uma postura de isolada, né, de um professor, ou é uma postura que, né, diz alguma coisa, né, em relação, né, inclusive à conjuntura nacional, né? Até porque contar uma coisa aqui para você, né? A gente foi fazer, eu fui fazer a cobertura, né, do Congresso da CUT e vi, né, ele lá como delegado, né? E que achei bastante, né, complicado, embora a CUT seja a CUT, né, que a gente conhece. Essa é uma situação bem complicada, é, e aí eu acho que nós temos que considerar algumas esferas, né? Primeiro, no âmbito imediato da USP, a postura do Paulo Martins não foi uma postura isolada, foi uma postura que expressou o, a posição de um setor considerável dos professores da universidade. Não sei dizer se é a maioria, acho que isso varia de instituto para instituto, né? Tem cursos, como é o próprio caso da física, das ciências exatas, em que um grande número de professores tem uma posição mais conservadora, até reacionária, mas isso ocorre também, a gente vê aí em casos particulares da FEFELESH.
Então, não é uma postura isolada do Paulo Martins. Teve casos de diretores de institutos que fizeram ações parecidas, mas que não tiveram a mesma notoriedade que o caso do Paulo Martins, que acabou servindo de estopim para a greve, né, para o início da greve. Isso diz muito respeito também à própria categoria dos professores nessa greve, que se por um lado o Sintusp não entrou em greve, pelo menos chegou a participar de uma outra paralisação, né? Um outro ato ali com os estudantes, mas a ADUSP manteve uma posição integralmente passiva ao longo da greve, o Sindicato dos Professores. Se falava muito de buscar um diálogo com a reitoria, sendo que a greve, na verdade, ela foi justamente expressão do fato de que as tentativas de diálogo, conversa com a reitoria falharam por mais de um ano, né? Isso pensando então no âmbito da USP. Agora, o fato do Paulo Martins ser vinculado ao PT e adotar uma posição reacionária convergente com a política da reitoria, que por sua vez está vinculada ao governo do Estado, diz muito respeito ao papel que o PT ocupa hoje na política estadual e nacional. O PT está à frente do governo federal e o PT hoje constitui um governo burguês, um governo de frente ampla, um governo que atende a interesses de setores expressivos do capital financeiro. Né? Cabe a gente lembrar que o Lula foi eleito com apoio ora direto, ora indireto da Febraban, né, de setores da Fiesp, vários senadores americanos, né, ainda no período eleitoral, declararam um apoio ao governo Lula, né, mostrando que não tinha nenhuma inclinação ao lado do Bolsonaro. Então, o governo Lula hoje governa para o capital financeiro. O PT, por consequência, conduz uma política que está integralmente assimilada pelo Estado burguês, e isso vai se expressar em todas as esferas, seja no governo federal, seja nos governos, nos estados em que o PT é governo, como é o caso da Bahia, em que a polícia da Bahia é tão violenta, né, e repressiva quanto a polícia de São Paulo, até mais em alguns aspectos, seja no âmbito da administração da universidade, em que os institutos, as unidades de ensino e pesquisa, que têm à frente diretores que são vinculados ao PT, eles adotam políticas reacionárias. Nesse sentido, cabe dizer que o próprio Carlotti, o reitor, ele foi eleito com comemorações, né? Quando ele assumiu a reitoria, ele assumiu com comemorações por parte de muitos setores do PT, dizendo que esse era o reitor mais progressivo que a gente já viu até então na USP, que ele estava buscando realmente políticas que iriam transformar a universidade. Só que vem junto com isso aquele discurso, só que nesse momento a gente está se recuperando da crise, as condições econômicas não são favoráveis, a gente tem que ir com calma, porque o governo Tarcísio não ajuda. E junto com isso vem então uma política de vamos atuar conforme as instituições, conforme o establishment, conforme uma política já dada de desmantelamento da universidade. E aí, só para concluir mesmo nessa questão, hoje nós temos na direção do DCE, juntos, o P e o JC, juntos é do pessoal que é base do governo. Então, embora tenha tido ali o choque com o Paulo Martins em âmbito federal, eles estão na mesma linha.
e não por acaso a gente vê o Juntos sendo talvez das três forças que compõem o DCE aquela que atuou mais explicitamente para acabar com a greve. E a UP e a UJC, eles se colocam no campo formal da oposição, mas desde o ano passado apoiaram timidamente aquela frente ampla que se constituiu ali em torno do governo Lula. E antes dessas organizações estarem no DCE da USP, quem estava era o PT. E o PT tinha uma política explícita que era o quê? A reitoria é nossa aliada. Nós não podemos chocar com a reitoria, porque quem era até então o governo era Bolsonaro, e se o reitor está contra Bolsonaro, o reitor é nosso aliado, não importa o que ele faça no âmbito da universidade. Então, essa política do Paulo Martins não é de recente, né? Essa política do PT não é recente. Ela é uma política que já vem de muito tempo. E aí, terminando, hoje, na greve, o Paulo Martins foi a figura do PT mais presente na greve em toda a USP. Dentre os estudantes, a gente não via militantes do PT atuando ativamente ali no movimento. Então, acho que em relação a esse ponto, é isso que eu teria colocado. Agora, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, Nicolas, queria saber aí de você quais são as perspectivas aí para o futuro pro movimento estudantil da USP. Bom, pelo que a gente conversou aqui, o que a gente vê? Essa greve começou com um grande potencial. Foi a maior greve em mais de uma década na USP. No campus Butantã, quase todas as unidades entraram em greve. Em Ribeirão Preto teve greve com ocupação da prefeitura do campus. Houve greve em Lorena, houve greve em algumas outras unidades. Né? Na USP Leste teve ocupação também. Mas essa greve, embora tenha sido tão expressiva, ela terminou com conquistas ultralimitadas, por ação integralmente da política de traição das direções estudantis do movimento. E com essa greve, muitos estudantes independentes tiveram uma experiência que mostra que não se pode confiar nas direções políticas, nas direções autodeclaradas partidárias, que se baseiam numa institucionalidade, que desenvolve uma política eleitoreira, uma política de aparelhamento, né, do DCE, das entidades estudantis para interesses próprios. Então, o que acontece? A greve ela termina sem ser vitoriosa, ela termina com um setor muito grande dos estudantes que não está vinculado a nenhuma grande organização política, dispostos à radicalização e sem ter nenhuma confiança nas direções. Nessa perspectiva, eu afirmo com uma grande certeza, eu diria que mais de 90%, que no ano que vem nós vamos, esse ano, ter uma nova greve na USP. Tão potente quanto ou mais potente que a greve anterior. E nessa nova greve nós vamos ter a perspectiva de um movimento, né, os estudantes que viram essa traição das direções nessa greve de 23, já mais experientes, antecipando qual vai ser a traição, as manobras que as direções do movimento vão ter para travar a luta, e buscando se constituir como uma direção revolucionária. É nesse sentido que já do momento final da greve, a partir da ocupação que teve participação majoritária de estudantes independentes, vem se tendo uma discussão de constituição de uma frente revolucionária de oposição classista, combativa, no interior da USP, que busque, inclusive, não se limitar aos estudantes, mas também aos trabalhadores, tendo em vista que a ação
da direção do Sintusp, né, do Sindicato dos Trabalhadores ali da USP, também foi limitada. Então, eu acho que as perspectivas, tendo em vista a traição percebida por grande parte dos estudantes e o fato de que o problema da precarização da universidade, da falta de professor, de funcionário, de política de permanência se mantém, é de que nós vamos ter lutas maiores no próximo ano e com perspectivas de vitória de consolidar uma direção revolucionária no movimento. Nós já estamos em discussão aí com vários setores do movimento, desde independentes até organizações políticas que tiveram uma atuação combativa, pautando a independência de classe durante a greve, como foi a corrente estudantil marxista, para constituir essa frente, e ao que tudo indica, ela vai se constituir e vai buscar formar uma alternativa às direções que existem hoje no movimento estudantil, que tem uma posição oportunista de conciliação. Então, de perspectiva, é isso. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, agradecendo aqui ao Nicolas, né, pelo papo, e passo a palavra aí para ele fazer as suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite por estar aqui, né, expondo aí uma perspectiva da greve na USP. Eu gostaria de, se possível, fazer também uma divulgação. Houve um Instagram que esses estudantes independentes formaram no momento final da greve, @USP em greve, é bem simples. Lá nós fizemos divulgação desse movimento que buscava contrapor a política do DCF, levar à frente a ocupação, e, ao que tudo indica, nós vamos seguir utilizando essa página se nós constituirmos aí uma frente revolucionária ali na USP. E mais uma vez eu agradeço pelo espaço aqui no canal, né, por dar essa oportunidade para vozes diversas do movimento, não sempre as mesmas correntes, falarem. É isso aí. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Nicolas, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente os nossos materiais. Segue a gente nas redes sociais Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder, colabore aqui com o nosso 385 007 02800 CPF e também do nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e fui!